Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito emocionada, porque toda a carreira passou pela minha mente. Eu me lembrei de todos os fatos, de todas as crianças com as quais eu já lidei, todos os adolescentes, aquelas famílias, a angústia das famílias, as noites em que eu acordava pensando nos processos ou nas crianças, porque uma questão que eu sempre levanto é: a criança que está na unidade de acolhimento no abrigo, ela está alimentada, ela está protegida, só que ela está encarcerada. Ela nunca cometeu nenhum delito e ela está encarcerada. E a sociedade se preocupa com o criminoso encarcerado, que não pode passar o tempo dele na preventiva, não pode passar o tempo de encarceramento, mas essas crianças de unidade de acolhimento também estão encarceradas. Elas estão com seu direito de ir e vir cerceado, elas não podem sair da unidade, dos abrigos, elas estão cercadas de muros altos, elas estão longe de suas famílias, que são direitos fundamentais previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a sociedade ainda não se atentou para isso. Não se atentou no sentido de exigir que o poder público restitua essas crianças rapidamente, exigir que as varas de infância, varas de proteção, sejam mais estruturadas. A sociedade ainda não se atentou para isso. Com muita gratidão, com muita alegria, emoção, porque é o coroamento de toda uma longa trajetória na minha carreira de dedicação à causa da infância e juventude. Fiquei imensamente feliz, que é um prêmio muito exclusivo, são só 2 premiados por ano. Então, isso me encheu de orgulho também de pertencer ao Tribunal de Justiça de Rondônia, na cidade de Forquilinha, Santa Catarina, que é a cidade natal da doutora Zilda Arns, que foi a nossa grande mentora na proteção da criança e do adolescente. Criou esse projeto da pastoral da criança, do soro caseiro. Doutora Zilda era médica pediatra e sempre se preocupou com essa questão e foi inovadora e fez a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes, e é a minha grande inspiradora. Eu tenho 19 anos e meio de carreira e, ao longo de toda essa trajetória, sempre estive à frente de varas com competência na infância e juventude. Então, sempre as segundas varas cíveis no interior do estado têm competência na infância e juventude, e quando cheguei aqui a Porto Velho, fui designada para a vara de proteção à infância e juventude. Minha primeira comarca titularizada foi a comarca de Alta Floresta do Oeste, e lá eu comecei a me deparar com a realidade aqui do Norte, porque eu venho do Sudeste, eu venho do estado de São Paulo, em que a realidade de crianças e adolescentes é muito diferente. Aqui as violações são mais agravadas por vários motivos, muitos deles a peculiaridade do nosso estado. Então é um estado extremamente carente, um estado carente de serviços da rede de proteção à criança e ao adolescente. Muitas vezes onde tem o conselho tutelar eles não têm estrutura, não têm veículos. Temos localidades extremamente distantes e desagregadas de qualquer núcleo populacional maior, em que o acesso se dá a cavalo, muitas vezes, por barco no tempo das chuvas. Então essa população de crianças e adolescentes fica absolutamente desassistida. As violações são de toda sorte, desde violações ao nascituro. Eu me lembro sempre de um episódio que aconteceu lá em Alta Floresta, eu, juíza, recém-empossada, minha primeira titularidade, e eu me deparei com uma senhora grávida, numa audiência, grávida de 8, 9 meses, ela já tinha 5 filhos, aquele seria o 6º filho dela, e ela me disse ao final da audiência que ela retornaria para casa e teria para comer e para dar para os seus filhos apenas mamão verde. Aquilo me comoveu, que eu lembro sempre dessa história, porque eles não têm assistência nenhuma, não tinham e continuam não tendo essas populações carentes. Nós temos também a realidade do mito do boto, que é muito frequente nas comunidades ribeirinhas, que acoberta a violação sexual de crianças e adolescentes, que é o mito do boto. Nós temos ainda a cultura da violência física contra crianças e adolescentes no nosso estado. Nós temos a falta de assistência e falta de conexão das redes de proteção. Na capital, a situação é um pouco melhor, mas no interior ainda falta muito, há muito que ser feito ainda na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
As políticas públicas têm que se conversar, elas têm que ser concatenadas, elas têm que andar de mãos dadas. E isso nem sempre acontece. Quando a política pública é efetiva, nós conseguimos resultados fantásticos. Nós temos hoje em dia muita subnotificação de violência sexual, nós temos muita ausência de notificação de registro de nascimento de crianças. Há crianças com as quais eu me deparei que chegam à adolescência sem nem mesmo ter uma certidão de nascimento. E isso é sistêmico, porque os pais já não tinham certidão de nascimento. E aí os filhos seguem não tendo. Nós tivemos um caso em que uma criança foi abrigada, foi acolhida institucionalmente, chegou ao abrigo, por ausência de certidão de nascimento da mãe quando deu à luz. E aí, quando fomos desenrolar essa história, vimos que a mãe não tinha certidão de nascimento, por isso não tinha frequentado a escola, e essa questão, essa violência estava se seguindo aos seus filhos, seus outros filhos. E, por absurdo, a criança foi acolhida por esse motivo, não é um motivo de acolhimento em abrigo. Mas aí nós conseguimos resolver a situação dessa família. Essa mãe recebeu sua certidão de nascimento, na sequência seus filhos que estavam fora da sala de aula, os maiorzinhos, puderam entrar na sala de aula porque tinham a certidão de nascimento. Note-se que a ausência de certidão de nascimento não é um impedimento para a criança frequentar uma sala de aula. Aí é que falha a rede de proteção. Porque a escola detectando não tem certidão de nascimento, ok, eu te acolho dentro da sala de aula, comunico o conselho tutelar para as providências cabíveis, ou comunico a vara de proteção ou o Ministério Público, mas ainda existe essa falha. No ano de 2005, quando eu cheguei a Vilhena, minha segunda titularidade, vendo a questão de ausência de certidão de nascimento ou ausência do nome do genitor nas certidões de nascimento, nós fizemos lá atrás, em 2005, quando ainda não era uma determinação do CNJ, nós fizemos um grande mutirão em que nós convidamos as mães, se desejassem, a comparecer à vara para indicar o nome do pai e que fossem acompanhadas dos genitores. A adesão foi maciça. Como que ela fez esse convite? Nós mandávamos nas lancheiras das crianças. Lá em 2005, a criançada ainda levava lancheira, nós mandávamos um convite para que esses genitores comparecessem e, se desejassem, regularizassem. Havia inúmeros casos de que a mãe deu à luz quando o pai estava ausente, viajando a trabalho, por algum outro motivo não estava presente, e por absoluta ignorância dessas pessoas, falta de escolaridade, falta de acesso aos serviços públicos, esse pessoal de baixa renda imagina que não pode mais registrar, não pode mais colocar o nome do pai depois que foi lavrada a certidão, que eles têm um medo, um acanhamento de chegar no judiciário. Essa população de baixa renda tem muito acanhamento ainda de chegar ao judiciário, de pedir ao judiciário ou aos poderes públicos a efetividade de seus direitos. O projeto Miracema já existia, nós implementamos, que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes ribeirinhos. Então, a equipe vai até o Baixo Madeira, fica por vários dias lá, trabalhando a conscientização da questão do abuso e exploração sexual. Nós criamos o Recompor, o projeto Recompor, que recompõe a história das crianças, das pessoas que foram adotadas, criamos ferramentas de acesso a esse processo. Isso é um disposto constitucional. O acesso às informações sobre sua origem é uma disposição constitucional e que, por algum motivo, não era negado, mas havia uma dificuldade de que essas pessoas acessassem os seus dados. Então, nós criamos uma ferramenta muito interessante em que as pessoas conseguem efetivamente ter acesso aos seus processos arquivados. O entrega protegida também, nós diminuímos, quase que enxugamos toda a sorte de entrega de bebês nas maternidades desprotegidamente. O que é isso? Crianças que são entregues para pessoas que não estão devidamente cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, muitas vezes por um temor dos operadores de direito, os conselheiros tutelares, as pessoas das maternidades, os amigos, os parentes, a família, por um temor de que essa criança fosse para o abrigo e lá ficasse por longos anos.
Então, nós desmistificamos isso, nós esclarecemos a população e todos os operadores de saúde de que essas crianças indo à unidade de acolhimento e não sendo possível voltar à sua família, rapidamente elas são encaminhadas para adoção. Nós temos o Busca Ativa, nós buscamos, se não há pretendentes para crianças maiores aqui no nosso estado, nós buscamos no país inteiro. Nós tivemos uma adoção de muito sucesso de uma criança que tinha sido vítima de afogamento e ela tem um comprometimento cerebral bastante acentuado, ela estava há 4 anos disponível para adoção, a família já não visitava mais, a família biológica, e conseguimos com sucesso a adoção dessa criança, que hoje está com 6 anos de idade e já está conseguindo ficar em pezinha, já consegue ter movimentos melhores, ela saiu daquela vida vegetativa que ela levava. Então, assim, o poder público, quando ele consegue chegar, quando ele consegue atuar na sociedade e todas as políticas públicas de proteção, ele faz maravilhas. A gente resolve a vida do cidadão. É isso que o cidadão vem buscar no judiciário, a solução para os seus problemas. Ninguém vem aqui com soluções, as pessoas vêm com problemas para serem resolvidos. E quando nós conseguimos fechar toda a rede de proteção, nós entregamos o direito ao cidadão. Isso é muito gratificante, isso que me move, isso que vem me movendo desde que eu iniciei na magistratura.